Nós temos aqui seguido uma sequência de estudos bíblicos relacionados ao jejum, uma série de ministrações acerca do jejum. Creio eu que Deus tem edificado a sua fé, tem feito você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por este motivo estamos aqui mais uma vez para ministrar acerca do jejum. Como eu já tenho mencionado algumas vezes aqui em outros vídeos, que falar de jejum neste século 21 não é uma tarefa tão fácil assim. Jejuar requer renúncia, requer abrir mão muitas das vezes do nosso tempo, das coisas secundárias, para tirarmos horas ou momentos a sós com o Eterno de Israel. Eu sei que buscar a Deus é batalha espiritual, pois todas as vezes que nós propomos em nossos corações de tirar um momento a sós com Deus, de buscarmos a face do Eterno de Israel, haverá uma guerra travada contra nós, e essa guerra, ela é espiritual. Satanás, ele detesta quando ele vê o povo de Deus jejuando, consagrando suas vidas diante do Eterno, em orações, em jejuns, na leitura da palavra, adorando ao Eterno de Israel. Neste vídeo eu vou estar falando sobre Deus rejeitou o jejum do seu povo por estes motivos. Quais foram os motivos que fizeram o Eterno rejeitar o jejum do povo dele, conforme o livro do profeta Isaías, no capítulo 58. O que é que fez Deus não aceitar? O que é que fez Deus não querer receber o jejum do povo de Deus? Isaías 58 é um capítulo da palavra de Deus que trata do jejum e da verdadeira adoração, enfatizando a importância de ações sociais e compaixão para com os necessitados, como aspecto essencial da fé. O capítulo 58 de Isaías critica o jejum que se limita a práticas externas, sem refletir em atitudes de amor ao próximo. Em primeiro lugar, o que fez Deus rejeitar o jejum do povo de Israel é a falta de coração contrito. O povo jejuava como um ritual formalístico religioso, mas sem arrependimento genuíno ou transformação de vida. Eu quero deixar bem claro aqui que o jejum, ele não tem o poder de mudar vidas e de transformar vidas, mas tem o poder de fazer nós refletirmos acerca de como está a nossa vida diante de Deus, de como está a nossa comunhão, o nosso relacionamento com o Eterno. Eu sei que o jejum nos faz sermos pessoas melhores na sociedade, com certeza, porque o jejum nos faz quebrantar diante de Deus o verdadeiro jejum, o genuíno jejum. É bem verdade que nessa época aqui, esse jejum que as pessoas faziam aqui era uma forma de ritual. Eles eram formalistas, eles achavam que pelo fato de simplesmente eles estando jejuando, eles achavam que Deus estava recebendo, ou tinha por obrigação de Deus receber um formalismo que para Deus não aceitava, porque eram meras palavras, eram meras atitudes que eles tomavam diante de Deus, mas que Deus, analisando o comportamento de Israel, analisando a conduta do seu povo, analisando a maneira como eles se comportavam diante da sociedade, era um comportamento de pessoas ímpias, de pessoas que não tinham transformação nenhuma, ou seja, eles jejuavam, mas não havia transformação nenhuma, mudança de caráter, mudança de vida na vida desse povo aqui. Então, por este motivo, Deus não aceitava o jejum, porque a partir do momento que eles jejuavam, antes do jejum, no período do jejum e após o jejum, Deus não via mudança nenhuma
na vida dessas pessoas aqui. O profeta Isaías denuncia isso no capítulo 58, que leva o seu nome. Segundo atitudes erradas durante o jejum, continuavam com contendas, opressões, injustiças, contradizendo o propósito do jejum. Nesses dias aqui, o povo gostava de contenda, de brigas, havia muita desunião no meio do povo de Deus, opressões, os ricos oprimiam os pobres, havia muita injustiça social nos dias do profeta Isaías, e eles não estavam atentando para essas questões, estavam jejuando, ao mesmo tempo brigando, ao mesmo tempo oprimindo uns aos outros, e achavam que Deus tinha por obrigação de receber o jejum. Essas atitudes aqui eram atitudes contrárias a pessoas quando está jejuando diante de Deus, e por este motivo Deus não estava aceitando este jejum. Terceiro, foco no exterior. O que é que quer dizer isso? Eles estavam mais preocupados em aparentar espiritualidade do que agradar o Eterno com transparência e sinceridade. Ou seja, o foco dessas pessoas aqui nos dias de Isaías era aparentar para as pessoas que estavam em volta deles ou delas que eles estavam jejuando, eles estavam buscando a aprovação das pessoas, eles estavam buscando aplausos da multidão. É bem verdade que quando a pessoa faz um jejum com esse tipo de intenção, ou com essas intenções, Deus, ele rejeita, ele não aceita esse tipo de prática, esse tipo de conduta, quando a pessoa faz jejuns com segundas intenções. Ou seja, essas pessoas aqui, elas eram mal intencionadas nas suas atitudes, porquanto nós percebemos que eles queriam aparentar diante das pessoas que eles eram espirituais. Como eu mencionei, não havia mudança de caráter, não havia mudança de vida no comportamento dessas pessoas. Então eles tinham que rever os conceitos deles no que diz respeito ao jejum. Nos dias de hoje também não é diferente. Nós vemos pessoas que fazem jejuns com segundas intenções, muitas das vezes mal intencionadas, para provocar na vida das outras pessoas que elas estão jejuando, e muitas das vezes se acham melhores do que quem não tem a prática do jejum. Então, por este motivo, Deus, ele rejeita esse tipo de ação ou de atitude. 4, negligência ao próximo, ou seja, o Eterno criticou a falta de cuidado com os necessitados e o egoísmo do povo de Israel durante o jejum. Ou seja, eles jejuavam, mas eles não tinham a sensibilidade de atender às necessidades do próprio povo de Deus que haviam naqueles dias. Ou seja, havia pessoas desnudas, pessoas que precisavam de roupas, haviam pessoas necessitadas de comida, que necessitavam do pão, e eles muitas das vezes eram egoístas, individualistas. Não havia assistência social nesses dias aqui, porque nessa época aqui a maior parte dos reis eram corruptos, a maior parte dos sacerdotes também eram corruptos, haviam também profetas corruptos aqui, o sistema judiciário nesses dias aqui era corrupto também. Então, no que diz respeito aqui a ajudar o próximo, a estender as mãos para o semelhante, eles não estavam fazendo isso aqui.